Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Nós somos do Andaime Teatral, coletivo que se propõe a refletir e criar teatro a partir da relação de distâncias e fronteiras que a cidade de São Paulo ainda organiza em centro e periferia. Estamos apresentando uma série de debates, conversas, como uma ação de contrapartida do projeto Peripatético com o Beat ao Pé do Ouvido, contemplado pelo edital 1, 2019, PROAC, Produção e Temporada de Espetáculo de Teatro, primeiras obras. E devido à pandemia, tivemos que alterar nossas ações para um formato online. Uma dessas ações são essas conversas que discutem questões que comportam a nossa pesquisa. Serão 5 conversas-debates sobre temáticas como teatro e periferia, adolescência e periferia, projeto urbanístico na cidade de São Paulo, espaços de resistência artística na periferia de São Paulo e uma discussão sobre o entorno da tese O Fim da Canção com a Cauã Oliveira. A gente encontrou na tese O Fim da Canção, de Acauã, questões que abordam, entre outras coisas, como mecanismos de cordialidade e conciliação operam política e culturalmente, tendo o Racionais MCs como referência sobre a elaboração de um conteúdo formal que propõe romper com essa tradição. Essas premissas, para nós, do Andaime Teatral, foram fundamentais para o projeto Peripatético com Beat ao Pé do Ouvido. E foi daí que, então, surgiu o interesse de conversarmos com a Cauã Oliveira sobre essas questões. O Acauã, ele é graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, tendo defendido o mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada, sobre a obra de Murilo Rubião, também pela USP, doutor em Literatura Brasileira pelo Departamento de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, com pesquisa voltada para o campo da canção popular brasileira. Foi professor de Educação Básica em São Paulo e atualmente é professor adjunto da Universidade de Pernambuco, atuando na graduação e no mestrado profissional em Letras. Entre 2018 e 2020, foi coordenador do curso de Letras da UPE e atualmente é vice-coordenador do programa de mestrado profissional pela mesma instituição. Participou do programa de formação de professores da Universidade de São Paulo. Sua atuação de pesquisa envolve os campos da literatura, música popular e crítica cultural, bem como questões relacionadas à afrodescendência e relações étnico-raciais. A Cauã. Bem-vinda, Cauã. Muito bem-vinda. Obrigada por ter topado a conversa com a gente. Eu vou começar puxando a conversa, pedindo para você falar um pouquinho como que surgiu o interesse e a vontade de escrever a tese O Fim da Canção. Como que foi essa trajetória para concretizar essa escrita? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Achei... Assim, eu não sou muito convidado para trocar ideia com a galera do teatro, então achei muito louco. Porque eu fiquei curioso para saber, como é que os caras me acharam, pá. Mas assim, eu fico feliz mesmo porque a coisa mais difícil do mundo é encontrar gente que lê a tese que você escreve. Porque é um troço chato, essa porra de tese e tal. Enfim, é uma escrita meio maçante, tem aquela estrutura de tese, e daí é uma coisa que meio, enfim, não circula muito para além, quando muito seu orientador, nem sua mãe lê aquele negócio. Então, quando o Vinícius falou que ela tinha lido o texto para discutir, eu fiquei mó feliz, contente em saber que o texto está circulando para além daquele horizonte restrito que geralmente circula esses trabalhos acadêmicos. Bom, e eu acho que para responder essa primeira pergunta, né, como surgiu o interesse, a vontade de escrever essa tese dentro daquele projeto de poder que a Universidade de São Paulo, tem que voltar lá na história dos antigamente, né? Quando eu era pequenininho, lá no interior, de um jovem evangélico no interior de São Paulo. Mas é porque, assim, ao contrário do que muita gente pensa, quando eu estou falando nos espaços sobre rap, sobre a tese, sobre canção e tal,
o rap apareceu para mim meio tarde, né? Não foi uma coisa que eu curtia desde moleque. Por conta disso mesmo, eu fui criado no interior e dentro de igreja mesmo, eu tenho uma infância evangélica, fui curado, Jesus me mostrou o caminho de saída. E eu curtia muito pagode, na verdade. A primeira vez que eu escutei rap na vida, inclusive, foi numa música, quer dizer, não foi rap, mas a primeira vez que eu ouvi Racionais, por exemplo, na verdade, do Mano Brown, foi na música do Negritude Júnior, aquela que tem a participação do Brau, os caras eram do mesmo rolê, pá. Então, o Brau, o Racionais participava de coisas do Netinho, o Netinho participava de coisas do Racionais. Tá? Foi a primeira vez que eu ouvi. E daí, no interior, o rolê era muito mais suave do que aquilo que era cantado, né, no rap. Aquela realidade periférica ia se tornar uma realidade nacional, mas naquele momento ela estava concentrada muito nas grandes cidades, né? Era um contexto muito específico das grandes cidades, do São Paulo, Rio de Janeiro e tal. No interior, a vida era muito mais tranquila nesse sentido. É claro, tinha racismo pra caralho, todas as questões, mas de uma outra forma. A violência do narcotráfico, por exemplo, não estava tão intensificada. É bem aquele contexto que o Paulo Lins cita no começo do Cidade de Deus. Né? Era outra realidade. Tanto é que, tipo, eu costumo falar que, por exemplo, eu não tive amigos que entraram para o crime, por exemplo, da infância, né? Nem que foram presos ou mortos pela polícia na infância, todo mundo, tipo, conseguiu um trampo, sei lá, camelô, lanchonete, enfim, esses campos que não eram a vida do crime e tal. Depois, alguns amigos na capital, sim, mas na infância, não. A galera não... Então, era outro rolê. E daí, quando eu eu entrei em letras na USP em 2000, né? E daí, no começo, o que eu fiz foi me dedicar muito à literatura e, sobretudo, à linguagem da universidade. Porque eu, enfim, estudei em escola pública, e daí o meu colegial, primeiro, segundo, terceiro, eu ficava jogando truco na sala de aula, não sabia o que era. Não sabia que dava para, mano, sei lá, falar sobre literatura da maneira como é falado nos artigos, nos ensaios. Não sabia que dava para pensar a realidade a partir da crítica literária e tal. Então, o bagulho era tudo muito novo, era um contexto muito diferente de uns colegas que eu tenho, que dão aula hoje nessas escolas de elite, tipo Santa Cruz, né, não sei o quê, que os caras dão Antônio Cândido para os moleques do primeiro colegial. Saca? Tipo, não existia isso, assim, né? Então, era tudo muito novo, então a primeira coisa que eu fiz foi meio que dominar aquela linguagem. Tive que aprender a escrever um artigo, aprender o que era um ensaio, aprender o que era crítica literária e tal. E isso foi até o mestrado, que no mestrado, como o Vinícius falou, eu estudei o Murilo Rubião, que é um contista. E daí eu estudei 3 contos, tá ligado? Meu mestrado é mais de 3 contos, até meus colegas ficam zoando. Caralho, mano, você enrolou pra caralho, velho. Como é que você escreveu 200 páginas pra falar de 3 continhos, tá ligado? Mas é isso, velho. É o domínio da técnica, da linguagem, do instrumental de análise. Daí, no doutorado eu fui para a música. Mas ainda assim, no começo eu não fui falar de rap. No começo eu estava, enfim, sabia que eu queria estudar música, pesquisar música, sobretudo por uma necessidade de comunicação. Achava que a literatura tinha uma circulação muito restrita para fora da universidade. Tem uma inversão dentro da universidade, né? Porque na universidade é muito mais fácil você falar sobre literatura, só que é muito mais difícil você levar para fora, porque as pessoas não leem tanto assim, leem pouco. Agora, a música popular, que tem uma circulação muito maior fora da universidade, né? Infinitamente maior que a literatura, dentro da universidade não encontra muito respaldo. Enfim, não tem curso de música popular 1, 2, 3 e 4, como tem de literatura, e o curso de música é muito mais música erudita, enfim. E eu senti a necessidade desse tipo de comunicação mesmo também. Além de ter um conhecimento de música e tal, enfim. Daí eu comecei estudando música e depois, no meio da pesquisa, assim, tal, foi que eu comecei a encontrar o Racionais como objeto. Mas isso demorou, porque até o meio, por exemplo, do doutorado, eu achava que queria estudar Roberto Carlos. E o Roberto Carlos mal entrou na tese, tá ligado? Ele entrou ali numa nota de rodapé no capítulo 1 e tal. Porque, enfim, justamente, apesar de eu não ter focado no Roberto Carlos,
o interesse era meio, tinha uma coisa que tinha a ver com o que acabou se tornando o resultado final, porque eu estava muito interessado nos discursos, nos processos de inclusão e exclusão no campo da MPB, né? Isso era o que me interessava bastante. Como é que se constitui os discursos de legitimação da MPB? E o Roberto Carlos era um caso emblemático nesse sentido, porque eu ficava me perguntando como é que o Roberto Carlos é lido por uma determinada tradição da música popular como alguém que não tem a ver com a identidade brasileira. Como é possível não reconhecer o que há de brasilidade no Roberto Carlos? Assim? Como consegue colocar isso? Assim, né? Criar uma espécie de linha evolutiva que é samba, bossa nova e MPB, e deixar o Roberto Carlos de lado sem entender que aquilo é o Brasil até o talo. Né? Aquele tipo de catolicismo conservador e libidinal, licencioso, é muito Brasil, é muito brasileiro. Só que não o mesmo Brasil que a MPB defendia, né? Então, já era algo nesse sentido, mas trocando ideia com o meu orientador, que me ajudou bastante, tal, que é o Wisnik, né? A gente chegou na conclusão de que o caminho mesmo era o rap. Porque o rap, em relação ao Roberto Carlos, tem uma vantagem, que o rap inaugura uma linguagem nova, né? Apesar do Roberto Carlos e MPB serem caminhos distintos, o ponto de partida é relativamente o mesmo. Enfim, a era do disco, uma possibilidade dada pela configuração da indústria fonográfica após a década de 60. No caso do rap, inaugurava-se uma nova linguagem, com novos agentes, novos meios de atuação, que daí, além do interesse para pensar a MPB, também dava para pensar aspectos fundamentais da realidade contemporânea, né? Isso dava, enfim. E daí foi uma solução muito acertada, porque além de tudo, né, claro, daí entra a negada, aí entra a negritude e tal, e a coisa ganha um corpo muito mais interessante, negritude, periferia e tal. Que é tipo isso, se eu tivesse focado no Roberto Carlos, às vezes não tinha me convidado para cá hoje, tá ligado? Ia ser outro rolê completamente... Não porque o Roberto Carlos não é interessante, não é isso, enquanto objeto, ainda acho, mas porque a questão da negritude, da nova, e aquilo que o rap apresenta, enquanto novidade estética, formal, política, cultural, é muito mais vivo hoje, né? Então, assim, naturalmente, o caminho seria completamente diferente. Enfim, e daí, quando finalmente eu descobri o objeto no meio da tese e tal, e aí, mas a pergunta de pesquisa ainda não estava muito clara, né? Mas eu sabia que eu precisava reler a tradição cultural aquela tradição da MPB, a partir daquilo que o rap apresentava de novidade. Então, mais pro fim, enfim, no terceiro, pro quarto ano, foi que me veio a sacada de que a pergunta de pesquisa era entender o caminho mesmo. Como é que a gente saiu de uma possibilidade de imaginar o Brasil tal como foi colocada pela Bossa Nova, pelo Chega de Saudade, e pelo Jorge Ben, apesar de Jorge Ben não aparecer na tese, mas isso já estava no horizonte. Como é que você sai de Mais Que Nada e de Chega de Saudade e para no Diário de Detento? O que aconteceu? Como que isso se tornou possível? O que aconteceu com o Brasil? O que já estava lá que é revelado pelo aquilo que o rap coloca como novidade, aquilo que a periferia, enquanto forma de pensamento, coloca para esse horizonte utópico dessa esquerda de classe média, do nacional-desenvolvimentismo, da mestiçagem, enfim, o que surge de novidade. Então, depois que eu penso no Racionais como objeto, eu penso essa linguagem do rap como uma forma de investigar, reorientar o passado, reler o passado a partir daquilo que no rap emerge enquanto novidade. Daí, veja, continua o pensamento sobre as limitações, aquela mesma pergunta que eu estava com o Roberto Carlos continua, mas ela se torna muito mais interessante e muito mais produtiva, porque os agentes são mais interessantes, politicamente, culturalmente, enfim. E daí eu, desde então, continuo nessa. Estou nessa desde então, assim, tentando fazer isso e meio que pensando em formas de ampliar essa pergunta. Porque tem um lance que falta lá que eu sinto falta na tese, porque vocês leram lá, né, tem esse mecanismo de voltar para o MPB e questionar os seus limites. Mas falta um segundo movimento que não ia dar tempo de fazer e não ia ter como fazer, porque ia ficar com um bagulho de 800 páginas, tal, que é recuperar a maneira como a negritude foi incorporada nessa tradição.
até aparecer de forma diferente com o rap, né? Eu me concentrei muito na linha digamos assim, me concentrei muito na linha João Gilberto, que vai dar em determinados lugares, e não me concentrei na linha Jorge Ben, por exemplo, que é o que eu acho que tem que ser feito a partir de agora, que é as coisas que eu tenho feito a partir de agora. Jorge Ben, Gilberto Gil, tal, que são configurações da negritude de outra ordem. Totalmente diferente daquilo que o rap coloca, mas ainda assim configurações importantes da negritude, né? Mas, sei lá, enfim, a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Mas o Gil, por exemplo, é um negro mestiço. O Racionais não é negro mestiço, é negritude, né? Estrito sensu, em oposição à branquitude. Então tem essas tensões aí que são interessantes, que é isso que está me interessando bastante agora, né? Louco, muito bom ouvir essa trajetória. Aí, entrando mais especificamente, assim, nessa coisa da linguagem e da literatura e tal, você faz uma análise do álbum Sobrevivendo no Inferno, e a gente queria escutar um pouco, que você compartilhasse um pouco sobre o ponto de vista épico, essa coisa narrativa que acontece nas letras do Mano Brown, que você compartilhasse um pouco com a gente isso, assim, essa reflexão e essa análise. Porque a gente também partiu muito disso para construir nossa dramaturgia, em cima dessa coisa da narratividade. E, enfim, fala aí. Queria te ouvir. Bom, com relação ao ponto de vista épico, eu acho que é interessante vocês pegarem esse ponto, porque tem a ver, a trajetória do conceito tem a ver muito com o teatro. Eu achei muito legal isso, assim, porque o conceito quem formula não sou eu, né? É o Walter Garcia, que é um professor lá do IEB, e que ele era músico da Companhia do Latão. E a Companhia do Latão se definia, não sei se define mais, como um grupo de teatro épico, né? Então ele pega esse conceito e faz essa migração do teatro para a música, que eu acho muito interessante. O Walter ele usa para pensar a música Diário de Detento, né? Ele especificamente para pensar um modelo de construção estética do Diário de Detento, que se organiza a partir da perspectiva épica. Mas o que eu faço é tentar ampliar essa percepção do Walter, que é muito boa, para o modelo de composição mesmo do Racionais como um todo. Eu acho que uma das grandes conquistas estéticas, que é a estética barra política do Racionais, é a inauguração desse ponto de vista mesmo, que é meio que a chave para entender como o rap constrói uma música engajada, como o Racionais constrói o seu engajamento. Essa perspectiva ética seria a dimensão formal do engajamento político dos Racionais. É assim que eles conseguem construir uma linguagem que incorpora as contradições da periferia, a partir desse princípio formal, que é essa maneira, né, de fazer com que a dimensão estética seja regulada pela dimensão ética e, portanto, com compromisso com a comunidade, para além dos compromissos com o gênero, simplesmente, com o gênero rap. Mas o rap passa a ser regulado por um compromisso em profundidade com a periferia, um compromisso que se articula social, politicamente e esteticamente, no caso. E daí, bom, tem algumas coisas a falar sobre esse ponto de vista. Primeiro que ela, a meu ver, ele resolve uma contradição que estava colocada na MPB na década de 70, que era até então o modelo de música engajada que a gente tinha, né? O modelo de paradigma de engajamento. Porque qual que é o debate que estava colocado ali na época dos festivais, tal, o conflito entre tropicalistas e MPB. MPB, canção de protesto, música de Geraldo Vandré e Caetano Veloso, né? E qual que era o cerne desse conflito? A ideia de que ou você tinha uma música, uma canção crítica, e que assumia que essa crítica ela se dava em seus próprios termos e portanto, não precisava necessariamente de um compromisso, de um engajamento, não precisava ter um engajamento com um determinado tipo de público. Então, se a gente pega, isso a Tropicália coloca muito bem, mas se a gente pega uma canção como as canções engajadas do Chico Buarque, por exemplo, elas são julgadas muito mais em seus próprios termos, na capacidade de enganar a ditadura, por exemplo, do que a formação popular
de uma comunidade. A Tropicália meio que libera a MPB desse tipo de compromisso e mostra que a força da MPB não é engajar pessoas, formar politicamente sujeitos, mas incorporar criticamente aspectos contraditórios do processo de modernização do país. Então, o Vai Passar, do Chico Buarque, por exemplo, é uma grande canção sem precisar ser um samba-enredo. Ele não funciona como um samba-enredo para tocar na avenida. Não vai ser o samba da Portela. Não vai funcionar. Mas funciona como uma grande canção e crítica da ditadura. Então, o engajamento não é pautado justamente por um compromisso com uma coletividade. Isso, a canção tropicalista. Na verdade, toda MPB pós-tropicália é isso. Por outro lado, você tem a canção Engajada do Vandé, tal, que procurava criar formas de comunicação com uma determinada comunidade, enfim, além do público estudantil, com o operariado, com o camponês, procurava criar formas. E daí o preço a se pagar é que tinha um excesso de didatismo, um tipo particular de populismo, justamente porque esse engajamento não acontecia na prática, né? Você não tinha pessoas, camponeses, operários, efetivamente no campo da MPB. Então, essa era a treta, né? Ou uma canção crítica que não era pautada pela formação de sujeitos políticos, ou uma canção pautada por uma formação de sujeitos políticos, mas que perdia em criticidade porque era excessivamente didática. Olha, o que o rap resolve? Exatamente isso. Você consegue fazer uma canção profundamente crítica, profundamente avançada. O Racionais tem uma das linguagens estéticas mais avançadas do país, ainda hoje, enfim, dos melhores modelos de canção, e, ao mesmo tempo, um compromisso profundo com a formação de sujeitos. Essa dicotomia que estava colocada no MPB desaparece no rap. O rap resolve, e daí ele consegue criar um tipo de música que é, a meu ver, a obra de arte engajada mais bem realizada da história do país. Nenhuma outra forma estética, a gente pode pensar em todas as artes, seja música, literatura, artes plásticas, nenhuma conseguiu alcançar o patamar de radicalidade estética, política e formal que o rap conseguiu. O rap, assim, pensando nos clássicos, né? Sei lá, Sabotagem consegue, Racionais consegue, não é também todo grupo, o Matuê não consegue, né? Não é todo o grupo de rap que alcança a radicalidade estética e política dos Racionais. Mas essa dicotomia que estava colocada ali é resolvida em alguma medida. E daí, me parece que, só para mudando um pouco assim, me parece que tem essa conquista do ponto de vista épico, ela tem dois sentidos. Primeiro que é um processo de ruptura com o paradigma anterior da MPB, né? Mas é também um avanço dentro da obra dos Racionais. Acho que isso é interessante, assim. A ruptura é muito clara, né? Tipo, os caras rompem com os principais elementos e momentos de organização da música, de códigos de organização de linguagem da música popular brasileira, né? Eles rompem com a indústria fonográfica, vão construir algo por fora, rompem com esse projeto de ida ao povo, da classe média. Agora não se trata mais de ida ao povo, mas é nós por nós, vagabundo, a periferia se organizando por si mesmo, que era algo que não estava contemplado na perspectiva da MPB. Rompe com a grande mídia, a MPB tradicional depende da televisão para existir, a linguagem televisiva por excelência, tal. Enfim, rompe com o lirismo, troca ponto de vista lírico por ponto de vista épico, troca a tradição melódica por uma tradição rítmica, enfim, é uma mudança radical em termos de estrutura, esse ponto de vista novo, né? Mas, e por outro lado também, tem uma ruptura que é interna. Eu acho que isso é interessante. Essa é uma sacada de um amigo meu, que chama Tom Lopes, que fez um mestrado sobre Racionais, também na USP. Tá? Ele analisa justamente essa passagem do ponto de vista dos caras nos primeiros discos do ponto de vista dos caras depois do raio-x do Brasil, que é a conquista desse ponto de vista, dessa perspectiva, que é o modo de organização de linguagem, se dá nesse momento. Porque nos primeiros álbuns, se a gente pegar lá os Racionais do começo, dos primeiros EPs, do Escolha Seu Caminho e Holocausto Urbano e tal, eles têm aquela postura que é típico de militante de esquerda novo, saca? O cara começou a ler lá, eles participavam das crios, participavam dos coletivos, das posses, participavam de
o princípio de organização política, não que eles fossem militantes do movimento negro, mas a discussão do movimento negro estava colocada ali. Então, eles tinham acesso à leitura de Malcolm X, Angela Davis, os caras, enfim, tem todo essa apropriação teórica do pensamento intelectual negro internacional, sobretudo norte-americano. E daí os caras começam a se apropriar disso, e a maneira como eles levam isso para a periferia, no primeiro momento, é essa desse militante arrogante, que o Tom chama de professor autoritário. É o cara que chega lá na quebrada e fala, você é um negro limitado, eu sei qual que é o melhor caminho para a periferia, que é esse. Que é o tipo de discurso de esquerda que a gente está apanhando para conseguir se livrar disso, né? E construir uma outra perspectiva. E daí, o que o Racionais faz a partir do raio-x do Brasil? De uma maneira impressionante, assim, os caras rompem com essa perspectiva e passam a construir justamente o ponto de vista épico, que é onde as músicas não têm um centro narrativo, não tem uma voz que seja o lugar da verdade, mas é o conjunto de vozes que formam essa coletividade. A ideia de autoria é dissolvida justamente pelo compromisso ético com a coletividade. E isso fica muito claro, por exemplo, no Sobrevivendo no Inferno, quando a gente chegar numa música tipo capítulo 4, versículo 3, se a gente ouve essa música e tenta identificar qual que é o lugar de verdade da música, não existe. Qual que é a perspectiva que é a verdadeira? Não tem. A do cara que assalta o Playboy no farol, no sinal, é contraposta... Eita, então só para finalizar aqui. É contraposta à perspectiva do tiozinho que vai ser roubado, que vai ser contraposta à perspectiva do policial, que vai ser... Enfim, não existe uma verdade única e exclusiva. Isso gera resultados estéticos fabulosos, porque todo mundo, toda quebrada se identifica naquela música real, se identifica mesmo. Tanto é que, vou contar uma história bem rápida para finalizar. Aquele imbecil do Mamãe Falei, uma vez ele fez uma live para falar que Racionais era ruim, que fazia apologia a drogas e aos bandidos. Tal. Falou que tomar geral era assaltar, enfim, o cara não entendia nada. E daí, na página do cara, que é uma página de direita, e portanto com seguidores de direita, os caras começaram a defender Racionais. Policiais defenderam Racionais. Por quê? Porque a obra dos Racionais não é uma obra de uma perspectiva de um cara que sabe de esquerda, qual que vai dizer. Não, mas é uma representação dos conflitos reais da comunidade periférica, que só é construído se for construído coletivamente. Então, não é que o Mano Brown sabe pra caralho, o Ed Rock sabe muito. Claro que ele sabe, mas a força do rap não é esse intelectual que sabe das coisas, mas é a forma de encontrar maneiras de incorporar os problemas de toda a comunidade, politicamente colocados ali de forma efetiva, a partir dessa perspectiva estética. Na tese também, né, você faz uma reflexão sobre a música Haiti, do Caetano Veloso. E aí a gente queria que você falasse um pouco, assim, desses impasses que surgem a partir do ponto de vista privilegiado, quando tenta elaborar uma perspectiva crítica e entrando numa canção de rap, assim, do Caetano. O Haiti apareceu, o rap do Caetano, exatamente. Então, isso é interessante, que a maneira como eu coloco a questão lá é assim, o rap do Caetano, mas hoje eu reformularia porque é o rap do Caetano do Gil. E aí é um negócio interessante, assim, porque, na verdade, é justamente isso, a música é boa pra caramba, eu considero a Haiti uma música fantástica, em termos de construção artística, em termos de olhar crítico mesmo. A primeira música que fala do massacre do Carandiru, por exemplo. A primeira, antes do Diário de um Detento. E vocês lembram que a música está naquele álbum Tropicália 2, né? Que é um álbum de comemoração não sei quantos, não lembro quantos anos do tropicalismo, tal, do primeiro álbum. E o Caetano e o Gil optam por colocar um rap como a primeira música. Então eles estão falando exatamente, o que tem para ser dito sobre o Brasil hoje, quem está falando é o rap. Tem que ser a primeira música. Então ela é muito sagaz, é muito boa. Inclusive é por isso que eu pensei nela, porque o Caetano mesmo tem outros raps, né? Tem Língua, mas que ali não tem tantas questões. É boa, mas
não tem as questões, porque não aparece a questão da negritude, né? E depois tem outros raps mais pra frente, tem outro que é o que ele grava no C, eu acho, que ele vai falar do homem cordial, que é tão complicada aquela música que ele tira da outra, a versão mais recente do disco não tem essa música. Porque eu acho que ele próprio reconheceu que o negócio ali era, o buraco era mais embaixo. Assim como agora ele reconheceu, né, que o liberalismo dele dos anos 90 era cheio de problemas, e agora está chamando o Caetano de comunista. Agora o Caetano virou igual a Globo, né? A Globo virou comunista e tal. Mas ele reconhece que a música dele ali, a canção, o Herói chama, é muito problemática, né? A maneira... O Haiti não, o Haiti é uma grande canção. E daí por isso que eu parto dela, assim. Só que justamente as limitações que tem ali, e esse era o meu ponto, a limitação não é uma limitação de classe, porque não é como se a classe social dos agentes da MPB impedisse eles de serem críticos, por exemplo. Isso não é isso que acontece. É uma limitação de ordem histórica. E aqui, nesse ponto, eu fui muito marxista mesmo, da tradição marxista do pensamento brasileiro, do frankfurtiano e tal, o Robert Schweitzer e Antônio Cândido na veia. Porque as limitações da canção são limitações de ordem histórica, porque tem um novo paradigma social, porque algo se esgota na experiência brasileira que a MPB conseguiu formalizar, é porque esse algo histórico se esgotou, que a canção perde potencial. É por isso que ela não consegue ser tão boa quanto o Diário de um Detento. Existe algo no Diário de Detento que a MPB, como um todo, não consegue alcançar. Mas não se trata de limitações artísticas, formais, de qualidade, é uma limitação histórica. Existe um projeto de país que ruiu, que desapareceu. Então, não dá para ser formalizado a partir daquela perspectiva. O que não quer dizer que ela seja, que falte qualidade ou densidade, muito pelo contrário. Apenas que, historicamente, algo se esgotou que faz com que aquela tradição passe a girar no vazio. Então, se a gente pensar que um detento consegue fazer rap, mas é incapaz de fazer MPB, não por falta de capacidade do sujeito, mas por conta da estrutura que leva a organizar, por conta daquilo que a MPB formaliza enquanto experiência, a gente começa a perceber qual que é o problema. Porque a experiência nacional, hoje, a partir daquilo que o rap estava colocando nos anos 90, é muito mais próximo da experiência do Carandiru do que a experiência que tornou possível a utopia da Bossa Nova. Apesar da Bossa Nova nunca ter se realizado enquanto tal, sempre foi uma miragem, a ideia de um horizonte nacional de organização existia sim, era possível, porque existia algo que chamava nacional desenvolvimentismo, que dava sentido para as organizações e pensamento. Então, a partir desse paradigma, desse horizonte de nação, você conseguia afirmar a negritude da maneira como Jorge Ben afirmava. A negritude do Jorge Ben, que é uma afirmação negra, radical mesmo, pensada a partir de um paradigma do Atlântico Negro, era também uma afirmação do país tropical abençoado por Deus. Não era uma contradição em termos, mas isso não era uma contradição histórica. Tanto é que se a gente pega a história do movimento negro, a Frente Negra Brasileira, ela tinha um horizonte nacionalista, por exemplo. Porque a negritude se pensava também dentro dos paradigmas nacionais. Então, o que o Haiti tenta realizar que eu chamei lá de rap mestiço. É um rap a partir do paradigma da mestiçagem e da cordialidade, mas veja, cordialidade não tem nada a ver com democracia racial. Pode ser isso, né, na sua dimensão mais conservadora, mas a gente tem que pensar que mestiçagem, por exemplo, que eu estava falando, o Gilberto Gil pensa no horizonte da mestiçagem, o Caetano pensa no horizonte da mestiçagem, e não tem nada a ver com não reconhecer que o Brasil é racista. Isso é um ponto importante. Então. Reconhecer, existe uma dimensão da mestiçagem que é uma dimensão crítica, que torna possível Milton Nascimento, Jorge Ben, Gilberto Gil, Itamar Assunção, que é um outro horizonte que torna possível o samba, por exemplo. O samba se pensa muito no interior do paradigma da mestiçagem, mas uma negro mestiço, digamos assim, com as suas tensões da mestiçagem, da cordialidade. Só que existe algo na experiência histórica brasileira que acontecem ali a partir da década de 90, com a crise do capital, claro, de caráter global, mas com o fim
da possibilidade do comunismo historicamente colocado, enfim, uma série de questões econômicas, sociais, que aquilo que fundamentava a MPB enquanto projeto, que veja, a MPB sempre foi uma forma de pensar a modernização nacional, a modernização brasileira. Por mais que a Tropicália diz que o Brasil é qualquer coisa é o Brasil, né? O Brasil não é mais pandeiro, samba, violão, carnaval. O Brasil pode ser a guitarra do Jimi Hendrix, mas independente disso, sempre esteve no horizonte da MPB uma ideia de nação. A começar da sigla, né? MPB, Música Popular Brasileira. Sempre que você fala MPB, imediatamente você está criando, em termos imaginários e simbólicos, uma ideia de música, uma ideia de povo e uma ideia de nação. Música Popular Brasileira. Você mobilizou essa sigla, imediatamente você mobilizou o imaginário nacional. Então, isso teve ali no horizonte de construção de sentido de todos esses sujeitos, na década de 60, 70 e tal, não só dos caras ligados à juventude universitária de esquerda também, mas também esses sujeitos. E é isso que desaparece a partir da década de 80, de 90, e que faz com que a MPB passe a girar no vazio. E o que é interessante é que a periferia, por conta justamente por conta do seu lugar mesmo, social, periférico, é o primeiro lugar que percebe que a ideia de nação havia chegado ao fim. Você tinha alguns intelectuais falando isso, Robert Schwartz falava isso também e tal, mas quem percebe isso de uma maneira mais contundente, justamente porque é na carne, na própria pele, é a periferia. Então, não é por acaso que o Racionais vai fazer um disco como Sobreviver no Inferno, em que ele vai dizer que o Brasil agora é um carandiru. A imagem que define o Brasil não é mais o carnaval ou o futebol, é o carandiru. Mas a minha preocupação toda é sempre de colocar a questão, de matizar, porque a visão do Brasil como um carnaval não é uma visão alienada, é uma visão de resistência do povo negro também. Isso é sempre importante de dizer, não é? Porque às vezes parece que, né, o rap surge com uma visão crítica, enquanto que o que tinha antes não era crítico. Não é isso. São duas possibilidades de pensamento que se dão a partir de configurações históricas distintas. A bossa nova é radical. A bossa nova é radical sem falar de política. Sem falar de política, ela transforma completamente as condições de possibilidade da música popular brasileira. Se não fosse a bossa nova, não tinha Jorge Ben, por exemplo. Não que eles sejam... Não, eu não vou dar uma de Caetano Veloso, falar que tudo deriva do João Gilberto. O Jorge Ben, em grande medida, ele se opõe àquilo que o João Gilberto fazia. Em grande medida, tudo aquilo que a bossa nova coloca em segundo plano, né? O Jorge Ben se vinga. A bossa nova, ela coloca a batucada em segundo plano, tira a batucada do centro e transforma em relações harmônicas. O Jorge Ben se vinga transformando o violão em atabaque. Ele transforma tudo em percussão. Então, é quase que o oposto. O Jorge Ben vai dar no Racionais. A bossa nova vai dar, sei lá, enfim, em outra coisa. A MPB vai dar em outra linha. Mas a linhagem negra do Jorge Ben dá em outra linha. Mas, de todo modo, se não fosse a bossa nova criar um método de se fazer samba sem ser sambista, de se misturar forró com rock, enfim, se não fosse o método desenvolvido pela bossa nova de apropriação de materiais da cultura popular a partir de um outro horizonte de organização estética, um cara como o Jorge Ben, por ser negro, seria obrigado a tocar samba, que é o que a gente vê muitas vezes acontecendo na história da música popular brasileira. Alcione, por exemplo, não queria ser sambista, mas a gravadora impôs. Pô, a Alcione pode cantar qualquer coisa, mas como ela é uma mulher negra, né, vai cantar samba. Então, perceba que as relações, a questão não é da criticidade propriamente dos objetos, mas das condições de possibilidade. Aquilo que emerge enquanto possibilidade histórica com o rap é algo que está vetado, historicamente vetado, para a MPB. E daí a MPB passa a girar no vazio. E daí começa uma confusão entre MPB e música pop. O potencial, não é que o potencial crítico do sujeito se perde, né? O Chico Buarque continua fazendo grandes músicas. Mas por que as músicas do Chico são boas? Porque é um processo de reflexão sobre aquilo que se perdeu. Ele já se olha como o sujeito, não é mais o principal agente, mas a partir daquilo que se perdeu, ele constrói a MPB como uma elegia para a nação.
uma elegia de um país de delicadezas perdidas, que não é mais possível. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Você começou a falar agora já sobre a mestiçagem e a gente tem uma pergunta bem específica sobre isso. Eu vou ler ela certinha aqui porque eu não vou conseguir elaborar ela sem ler. É assim. Eu achei essa difícil também. Eu vou ler e vamos ver o que a gente consegue com ela. Eu dei spoiler que vocês me mandaram as perguntas antes, né? Depois vocês editam. Não, mas tá tudo certo. Vamos, calma, aqui. Fale sobre a ideia do Brasil como enigma, que vem da relação entre esses dois regimes de indefinição, da mestiçagem e da cordialidade, que naturalizam as relações perversas do cotidiano. A gente elaborou essa pergunta com um parágrafo seu, acho que era do capítulo 3, falando sobre a cordialidade e a mestiçagem. E também é uma coisa que entra muito na nossa peça, essas palavras, principalmente. Aí a gente queria te ouvir um pouco também, falando mais especificamente disso. Massa. Então, essa pergunta eu falei brincando, assim, que era difícil, mas é porque, de fato, ela é meio que as coisas que eu estou aponto lá na tese, mas eu estou me aprofundando mais agora, assim. Então, o próximo projeto o próximo livro que eu estou escrevendo vai focar mais nisso, assim. Então, é uma coisa que eu estou investigando, tal. E, assim, para mim a mestiçagem é o nó central da questão, assim. Porque é justamente é um lugar de disputa simbólico, né? É meio quase como é um dispositivo que encarna um elemento que encarna as principais contradições do país. Então, nesse sentido, ela não é nem só negativa e nem só positiva, mas ela é um sistema ideológico complexo e completo. Então, a partir da mestiçagem, você pode chegar a ideias de democracia racial, por exemplo, completamente enviesadas. Você pode chegar a uma ideia de embranquecimento, que é um projeto de genocídio lento, né? Você pode chegar nas ideias mais racistas e preconceituosas e, ao mesmo tempo, você pode chegar no samba de Gilberto Gil e Jorge Ben. Você pode chegar em formas efetivas de resistência negra. E, para complicar, o rap se coloca frontalmente contra essa ideia de mestiçagem, né? Se a gente pensar que a mestiçagem é um sistema que pressupõe relação de mistura de raças, o rap claramente vai dizer que existe uma oposição entre raças no Brasil. Mas o que não quer dizer que a mestiçagem, a galera que defendia a mestiçagem, ou que pensava a partir desse horizonte, não tinha consciência disso. E daí a gente tem que pegar figuras como o Gil, por exemplo, que é um cara que defende a mestiçagem, fala que a mestiçagem é a marca da diferença brasileira, o que existe de mais positivo na experiência brasileira, sem nunca negar que existia racismo no Brasil, que os negros estavam em condição de desvantagem. E de fazer discos de valorização da negritude, tipo Refavela, a partir de um paradigma de Atlântico Negro, pensando a negritude brasileira em relação com a África. Então, veja, a mestiçagem é um negócio muito complexo mesmo, um fenômeno muito complexo, que eu acho que a gente ganha justamente se a gente sair desses embates ideológicos, desse fla-flu ideológico, né? Mestiçagem versus negritude radical, ou então, enfim, brasilidade mestiça versus importação de movimentos negros e tal, e a gente pensar as possibilidades históricas desse conceito, né, tal. Então, mas que é isso que eu estou tentando fazer agora, né, nas minhas pesquisas e tal. Mas eu gosto, por exemplo, eu gosto de pensar aspectos de resistência, coisa de professor, né? Mestiçagem como resistência, mestiçagem como dominação. Então, se a gente pensar, por exemplo, em formas de resistência a partir do paradigma da mestiçagem, a gente vai ver que é um mecanismo que foi mobilizado pela negritude, né? Pelo movimento negro. E assim, não estou pensando em mestiçagem enquanto uma prática concreta de mistura de raça, não é isso. Estou pensando em mestiçagem enquanto sistema, um sistema de pensamento, um sistema de articulação
de afetos, de práticas. Não é, mesmo porque raça não existe, né? Então, se não existe raça, não existe mistura de raça. Já começa por aí o negócio, o enrosco. Mas eu gosto de pensar que é isso, a mestiçagem é uma forma de resistência negra e, ao mesmo tempo, uma forma de dominação. Então. E aí a gente pode pensar em várias coisas. Exu é mestiçagem na veia, né? O modelo como Exu é pensado no interior da Umbanda e do Candomblé é uma forma de negaceio, de afirmar uma coisa negando. Isso é pura mestiçagem. A mesma forma, a mestiçagem crítica, né? Uma maneira de parece que eu estou perdendo a batalha, mas na verdade eu estou ganhando. Então, tem um cara que eu gosto muito, que é o Luiz Antônio Simas, e o Luiz Rufino, que é um pesquisador de samba do Rio de Janeiro, e o Simas, ele fala muito de Umbanda, de Candomblé e tal. O Luiz Rufino tem um livro maravilhoso que chama Pedagogia das Encruzilhadas, que ele vai mostrar como que é a lógica, que é fantástica, fantástica. Vai mostrar como que é a lógica de pensamento, de epistemologia que você cria a partir de Exu. E é maravilhoso, cara. E é a lógica da mestiçagem. É a lógica você vai por ali, vai por ali, a mesma lógica da capoeira e tal. Tem uma hora que, não é nesse texto, mas tem um momento que ele diz, por exemplo, como que Exu está atuando dentro da Igreja Universal. Que é um pensamento muito louco, assim, porque a Igreja Universal é toda construída por meio do racismo religioso de combate às religiões de matriz africana, né? Então, ele vai transformar Exu em demônio. Edir Macedo é um dos grandes bandidos e canários que a gente tem, e racistas mesmo. Ele institui um modelo de racismo que é amplamente aceito, né? Que é o racismo religioso. E ele vai colocar Exu como demônio. Mas, se a gente começar a olhar para o culto da Igreja Universal, ela é cada vez mais preto, tem cada vez mais preto dentro da igreja, e diversas práticas da Umbanda estão sendo incorporadas. Você olha, se você é um crente velha guarda, tipo eu era, assim, você olha para o culto do Universal e fala, gente, isso é macumba, velho. Isso é Umbanda. Isso é uma gira que está acontecendo. Então, esse é o modelo de atuação de Exu, por exemplo. Isso é mestiçagem. Não é uma... Claro, veja, olha como a coisa é complexa. É lógico que a Igreja Universal está perseguindo e marginalizando os tempos e a violência está aumentando. Isso está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que Exu está morrendo. Pelo contrário, ele está se reinventando. Isso que é esse tipo de embate. E qual que é a questão? É que ela pressupõe, esse tipo de embate que a mestiçagem pressupõe um campo que é possível disputar. Ou seja, pressupõe uma ideia de identidade nacional onde é possível disputar. Você tem um país onde você pode disputar. Agora a gente não tem mais isso. Você não disputa. Agora, isso já nos anos 90, mas agora com o Bolsonaro, isso é muito mais claro. Você não disputa um espaço, não tem negociação. Não existe um campo de negociação. Então você tem que afirmar a sua identidade como contrária, porque de fato não vai ter espaço, não vai ter lugar, não tem, enfim, não vai ter jogo ali, você não vai se incorporar. É isso que desaparece. Isso que o Brasil inteiro percebe a partir de 2013, né, que o Brasil desapareceu, desmoronou, é algo que o rap percebe nos anos 90 já. É por isso que ele está construindo. É por isso que a MPB começa a girar em falso. É por isso que não dá mais conta. Tudo isso, todos esses estilos, essas práticas, e aí culturais, não só na música, mas no teatro, no cinema, tudo isso que pressupunha uma ideia de nação que nunca existiu de fato no Brasil, né? Mas a qual era possível imaginar e se incorporar ali, isso é radicalmente cortado. Como é que você dialoga com a polícia? E se o Estado vira um Estado policial, se a lógica é o PT, não existe possibilidade de diálogo com um fuzil na sua cabeça. É por isso que surgem essas linguagens artísticas periféricas que se colocam contra a ideia de nação. Enfim, daí a gente pode pensar de vários exemplos, né, de resistência, mas acho que essa da Universal é massa. Assim, eu gosto dessa ideia de que Exu está dominando a parada ali, enquanto eles acham que está ganhando. Os fundamentalistas evangélicos acham que estão dominando, mas eles estão sendo dominados, porque Exu faz isso. Né? Exu passa rasteiro. Quando você acha que você está lá na frente, o cara já está atrás de você e tal. Mas também, aí só para complementar, o tempo está de boa, Vini? Tá, só para complementar. Tá de boa, tá de boa.
Tá de boa, né? Porque daí eu queria falar também da mestiçagem como instrumento de dominação, né? Porque uma coisa é a gente pensar a mestiçagem a partir da perspectiva do negro, da resistência negra. Tá? A gente tem que pensar samba, carnaval, futebol, tudo partindo desse pressuposto onde o diálogo é possível no interior de um horizonte nacional. Mas a gente tem que lembrar também que a cordialidade e a mestiçagem, enquanto sistema, faz parte do racismo brasileiro. Faz parte da maneira como o racismo brasileiro conseguiu se constituir. E aí eu gosto muito de pensar na abolição. O tipo de abolição que a gente teve, que foi o pior possível em termos de democracia, né? Porque a gente tinha dois grandes modelos, o modelo negro de abolição e o modelo branco. Venceu o modelo branco. E o modelo branco é um modelo de preservação de interesses da branquitude. Foi isso que venceu. O abolicionismo negro era o abolicionismo do Luiz Gama, que a atuação do Luiz Gama como advogado conseguiu a alforria de mais de 500 pessoas. O cara foi um monstro, assim. É impressionante como a história elimina esse sujeito, que é um dos nossos grandes heróis, né? E, ao mesmo tempo, o abolicionismo dos quilombos. Os quilombos, isso é muito louco. O Abdias Nascimento falava isso, a Lélia Gonçalves, Sueli Carneiro, todos eles falavam que a gente só teve um país democrático no Brasil nos quilombos. O único lugar, o único momento onde o Brasil foi uma democracia de verdade foi nos quilombos. O quilombo era tipo um Haiti local, né? Esse modelo de abolição que pensava a liberdade do povo preto, que pensava políticas de reparação para os escravizados, não reparação para os senhores, que era o que se discutia, né? A gente precisa reparar a perda dos senhores. Não, se pensava na reparação dos escravizados, do povo sequestrado e tal. Esse modelo, que pensava em reforma agrária, por exemplo, esse modelo foi completamente, nem entrou em discussão. O que venceu foi o modelo branco de abolição. E daí você tinha vários, né, dentro desse modelo, mas você tinha dois principais. Você tinha um modelo de abolicionismo mais genocida mesmo. A ideia é, a gente acaba com a escravidão e mata os pretos. Isso é defendido abertamente. Tá? Ou mata ou deixa morrer, que é basicamente a política que o Estado adota hoje, né? Ou você mata, ou você deixa morrer. Se não morrer, você prende ou mata. Que é, enfim, essa política que a gente tem hoje. E esse tipo de abolicionismo, claramente genocida, era apoiado por muita gente, né? Cientistas políticos, Oliveira Viana, escritores. Os nossos escritores românticos eram todos genocidas em potencial, né? O Joaquim de Macedo, o José de Alencar defendia abertamente esse modelo, né? Mas você tem um outro modelo, o abolicionista mais moderado, que é o abolicionismo branco, que é o do Joaquim Nabuco, que hoje é considerado um grande herói e tal. E aí o projeto dos caras não era de genocídio direto, né? Nem via embranquecimento e tal, mas era claramente um modelo que se preocupava, que colocava o negro como problema. A questão não era a maneira como o negro seria incorporado, o que fazer para incorporar o negro às condições de cidadania. Era o contrário. O negro, como que a gente faz para manter o poder dos senhores? A grande questão dos abolicionistas brancos era como fazer com que a gente, que é senhor de escravo, nós brancos, que somos senhores de escravo, como fazer com que a gente mantenha o nosso poder numa sociedade em que os negros não são mais escravos? Como fazer com que os negros continuem sendo escravos numa condição, num sistema onde a escravidão deixou de existir? Esse era o problema colocado para os brancos naquele momento. E aí, eles têm uma sacada genial, que a branquitude no Brasil é um sistema ideológico perverso muito bem elaborado. Ela tem a sacada genial de transformar os negros não mais em escravos, mas em criminosos. E daí tem uns dados muito interessantes, cara. Tem um livro da Vlamira Albuquerque, que é uma professora da UFBA, que ela vai mostrar que em 1887, portanto, um ano antes da abolição, o samba, a capoeira e o candomblé foram considerados crimes. Ou seja, para haver abolição da escravatura, para os escravos serem libertos, você teve que criminalizar a negritude. Porque, veja, quando você criminaliza o samba, o candomblé e a capoeira, você não está criminalizando as práticas. Você não vai prender o pandeiro nem o berimbau. Você está criminalizando os sujeitos. Portanto, a sacada da branquitude brasileira é transformar o corpo negro em quem cria o negro no Brasil pós-escravidão é a polícia. Portanto, a branquitude é uma tecnologia de morte e extermínio. Ela se coloca, para manter a sua condição de poder,
ela se transforma numa máquina de morte, onde você não tem mais, o negro não é mais propriedade direta do senhor, mas o poder de matar do Estado é totalmente, não é legalizado, porque não se torna legal, mas ela é totalmente realizável. A violência policial, a morte, o negro é aquele que pode ser morto, e o branco é aquele que pode matar. Isso é a democracia, a República Brasileira, até hoje. A democracia brasileira é um regime de morte do povo negro. É isso que se constrói, é isso que o Silvio Almeida vai chamar de racismo estrutural. É isso que se cria na abolição. E aí, a partir disso, você inclusive pode, quando você criou essa possibilidade de se matar negros como algo normal, naturalizado, como condição de existência de algo chamado Brasil, você pode inclusive valorizar a cultura negra, porque o negro não vai ser beneficiado por essa valorização. Então você pode afirmar que o que tem de melhor no Brasil é samba, carnaval, futebol. Porque veja, o que a gente tem de melhor no Brasil, de fato, sempre foi construído pelos negros. O Brasil só presta por causa da negritude. O resto enfim, claro, tem os momentos, os brancos têm os seus momentos também, mas são poucos. O que tem no Brasil que vale a pena, historicamente, foi criado pelo povo negro, foi criado pelo povo indígena. São essas comunidades. O Brasil só presta nesses momentos. E no entanto, nosso povo não é beneficiado por isso. É excluído, porque os brancos criaram uma tecnologia perversa muito bem elaborada, chamado racismo estrutural, que faz com que isso não se transforme em benefícios. Ou seja, eles criaram uma forma de continuar fazendo com que o negro assuma a condição daquele povo subalternizado que produz riqueza para os brancos. Ou seja, eles não eliminaram o negro, não foi genocídio, porque a gente é muito resistente, a gente não morre fácil, mas criaram formas de perpetuar a escravidão eternamente, com base na violência, com base no monopólio da violência. Então, daí, nesse esquema, a mestiçagem e a cordialidade pode funcionar como um mecanismo de dominação também. Porque a cordialidade é justamente o que faz com que o Estado não seja um Estado de cidadãos, mas seja um Estado de brancos. Mesmo que não seja nomeado diretamente, como acontece na África do Sul e nos Estados Unidos, como acontecia. Mas as instituições brasileiras, as instituições de poder, são instituições brancas. Criou-se isso. A polícia militar é o que garante isso. Essa máquina de morte, que a gente chama de polícia militar, garante isso. Então, daí, enfim, meio que são meio que essas as contradições, assim, que, enfim, coisas que eu estou elaborando, pensando e tal, mas como a mesma tecnologia de resistência se converte em tecnologia de dominação, e a dialética entre essas coisas é que é o interessante, assim. E como que isso se rompe, né? Depois de, mais recentemente, e a gente vai ter uma outra maneira de articulação da resistência, inclusive. O que vem após a ruptura com a cordialidade? Eu achei boa essa pergunta, né? Porque a gente tem uma percepção de que, né, a cordialidade tem uma série de problemas, uma série de questões, e o que havia de bom nessa ideia da mestiçagem, cordialidade, esse potencial utópico emancipatório que porventura poderia vir a acontecer, não aconteceu. Efetivamente, a gente nunca teve uma sociedade brasileira decente, né? Aquela utopia do Caetano Veloso, né, do Brasil salvando os males da humanidade, nunca aconteceu e teve muito longe de acontecer historicamente. E daí a gente pensa, tá, beleza, mas o que vem depois disso? Anticristo e pandemia. O que vem depois disso não foi algo positivo. O que vem tipo, não é que saímos de algo ruim, negativo, que não se realizou, para uma utopia positiva, onde finalmente nós podemos nos colocar enquanto sujeitos. Não, a gente veio para algo terrível. Não sei se tão terrível quanto, em algumas medidas pior, em outras, enfim, mas muito, muito, muito ruim. E é justamente isso que o rap estava alertando, né? O rap estava alertando quando ele constrói, quando o Racionais
o Dexter, o Sabotagem, constrói a ideia de que o Brasil virou um Carandiru e um campo de extermínio ao céu aberto, ele estava justamente dizendo que nada de bom derivaria dali. Principalmente aí por uma série de questões, né? Enfim, em relação à esquerda, pensando na esquerda institucional, nas nossas possibilidades enquanto esquerda e tal, porque não apresentou um projeto que prestasse, porque não apresentou uma alternativa decente de país. As pessoas estão procurando alternativas de país e a esquerda está oferecendo um sonho utópico que fazia sentido em 2002, mas deixou de fazer sentido há muito tempo. A esquerda está gritando Lula livre, percebe? As pessoas estão querendo um novo país, com todo respeito ao bárbaro, mas não é disso que se trata. Não é mais disso. Quem ofereceu uma imagem nova, que é a imagem do caos, do extermínio, do desespero, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro apareceu como uma resposta ao fracasso daquilo que se apresentava como imagem de país, a impossibilidade. As pessoas votaram no Bolsonaro não é porque elas são estúpidas, não é porque elas reconhecem que aquilo que esquerda e direita, centro-direita, PSDB, estão oferecendo como uma alternativa é uma farsa. Todo mundo percebeu que é uma farsa. E aí, o que o Bolsonaro diz, o Bolsonaro chega e não apresenta uma alternativa. Ele é o macaco que taca merda no ventilador. É uma farsa mesmo. Não sei o que. É isso que ele faz. Ele apresenta um projeto de destruição. A tragédia é essa. O projeto de destruição desse genocida consegue parecer mais autêntico do que os arremedos de política que estão sendo apresentados pelos partidos tradicionais. Assim, autêntico para as pessoas, não é que seja autêntico, não é que seja política, é só um projeto de destruição e genocídio. É o mesmo projeto, na verdade, mas a forma como ele se apresenta tem algo de novidade, de fato. Então, o cara consegue uma base popular que os partidos tradicionais simplesmente perderam. Então, a esquerda não consegue oferecer, Bolsonaro aparece, enfim. E aí, mesmo eu falei brincando, anticristo e pandemia, né, mas a pandemia também é um efeito do modelo de modernização que a gente tem, né? O vírus não morre mais preto e pobre porque o vírus é racista. Morre mais preto e pobre por conta do sistema que a gente organizou, né? A maneira como a modernidade se organiza. Enfim, e daí a gente tem uma série de transformações culturais, políticas, sociais, depois, no pós-cordialidade, né? No campo da cultura é bom. No campo da cultura, não assim, a situação da cultura no Brasil. A situação da cultura no Brasil está um desastre, né? Mas em termos de produção cultural, muita coisa boa. A periferia tem produzido coisas extraordinárias, né? Na verdade, para mim, a produção mais interessante hoje continua sendo a produção periférica, né? Não só no rap, que hoje em dia forma os maiores intelectuais do Brasil, a meu ver, mas se a gente pegar o funk é extraordinário. O funk tem um pensamento musical riquíssimo acontecendo ali, né? Que é quase o oposto do sertanejo. Para mim, não sei o que vocês acham, mas enfim, para mim o sertanejo é muito pobre esteticamente em termos de criatividade. Comparado com o que os caras do passinho faz, o sertanejo enfim, a trilha sonora do agronegócio, muito pobre. Inclusive, já que a gente entrou no sertanejo, eu entrei, né? Não vou pôr a culpa em ninguém. Já que eu entrei no sertanejo, tem uma questão que eu estava discutindo com um amigo, né? Que a gente fica falando de vez em quando volta o papo de apropriação cultural da Bossa Nova, né? O que a Bossa Nova fez, né? Apropriação cultural, não sei o quê. Mas, cara, o sertanejo, ele era um ritmo, originalmente, que tinha origens andinas, né? Você escutava a flauta paraguaia, tinha uma influência indígena fortíssima no começo do sertanejo tradicional ali e tal. Você tinha duplas sertanejas de negros, o Pena Branca e Chavantinho, por exemplo, mas tinha vários. O que aconteceu? A partir de um determinado momento, as duplas são todas brancas e não tem resquício de identidade indígena. Pelo contrário, a trilha que defende o extermínio indígena, a trilha do agronegócio. Se a gente for falar de apropriação cultural, acho que o sertanejo é muito mais perverso, por exemplo. Então tem isso também. Essa também é uma consequência do fim da cordialidade. Mas, em termos culturais, eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, assim. Tanto do lado mais progressista, quanto do lado menos progressista. O funk, por exemplo, não é politicamente progressista. Tem também, mas não só. Não é tão claramente quanto outros estilos. Mas
muita coisa muito interessante acontece ali. Eu acho um gênero riquíssimo. Brega funk por aqui também é massa. Se a gente pegar o axé, o novo axé, né, do Baiano System, Larissa Luz, é do caralho. Assim, tem muita, a cultura brasileira tá, mano, voando baixo. Em termos musicais, literatura também, cinema com todas as dificuldades, tem muita coisa boa. Mas assim, a gente está no fim do mundo, literalmente. A cultura é resistência, né? Mas a gente está no fim do mundo. Eu fico até meio... eu não sei muito bem como colocar isso, assim, mas... Uma das questões que a gente ficou muito forte, assim, quando a gente lê esse conto, é que a gente vê uma operação cordial ali, quando a gente está ali... O conto que a gente está tentando responder nesse projeto aqui, né? A gente partiu de um conto que se chama O Bife e a Pipoca, né? Acho que essa pergunta, enfim, se não couber, a gente pode até cortar na edição. Mas uma coisa que a gente fica, assim, é que a gente vê essa perspectiva de uma ideia de cordialidade nela, assim, sabe? Mas ela opera de uma maneira que dificulta a gente até ver. A gente percebe que existe um certo entrave ali, existe um certo impasse quando ela descreve, enfim, a periferia. Mas a gente fica até um pouco em dúvida se ela está sendo preconceituosa ou não. Quer dizer, essa dúvida não existe. A gente sabe de fato que ela está ali. E aí a questão que eu fico está associado ao fato dela, da autora da obra, pertencer a uma determinada classe, ou isso está associado a uma perspectiva histórica, ou isso está associado a sei lá, um determinado ponto de vista crítico, enfim. A minha pergunta é um pouco nesse sentido, assim, né? A gente, sei lá, quando a gente lê a sua tese, a gente percebe que isso na música, ou a gente consegue perceber essa operação da cordialidade com muita nitidez, assim, né? Fico pensando isso no campo literário e no nosso caso, como a gente conseguiria pensar isso no teatro, assim, sabe? De peças que foram produzidas na mesma época, como a gente consegue perceber que essa operação de cordialidade tá no projeto, assim, ou tá na montagem, ou na peça, assim. Aí a pergunta que eu faço é como é que você visualiza isso no campo da literatura mesmo, assim? Tô ligado, entendi. É que esse conto não é conto, né? Eu não sei qual que é. Mas eu acho que a questão é boa, né? O que está limitando o horizonte de perspectiva? A autora é uma mulher? É uma mulher, né? O que está limitando o horizonte de perspectiva dessa autora, né? Bom, eu acho que, enfim, não dá para entrar muito especificamente, mas pensando na literatura, realmente tem especificidades próprias, né? Porque é uma coisa que eu também penso bastante, né? Essa relação entre literatura e música popular, quais as vantagens de um campo e as desvantagens de outro, né? Porque, veja, esse projeto da MPB, da década de 70, né, de fazer um encontro entre uma classe média intelectualizada e camadas populares, em alguma medida já tinha sido pensado na literatura, é o projeto do modernismo, né? É o projeto do Mário de Andrade, é o projeto do Oswald, e é um projeto foda. Na verdade, eu acho um puta projeto de uma elite intelectual que sempre pensou em si mesmo antes de qualquer coisa, se colocar no desafio de pensar um Brasil que de fato seja includente, né? Enquanto impulso progressista é muito bom, é bem melhor do que o impulso de direita de deixar morrer. Agora, acontece que tem limitações que são limitações de classe, e isso sempre vai acontecer. Daí pensando, por exemplo, na diferença do projeto dos modernistas para o projeto da MPB,
A diferença é que, por exemplo, a literatura sempre foi mais excludente do que a música popular. A canção sempre teve participação. Quem inventa a canção no Brasil são os pobres. São os pretos pobres que inventam a forma canção. E a literatura não. A literatura, num país de sujeitos não alfabetizados, em grande medida, ela é excludente, ela faz questão de ser. Eu estava vendo a história da Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. É bizarro o quanto que a branquitude fez, o quanto que fez para negar a condição de escritora daquela mulher, cara. Tudo que parece que o que ela queria na vida, e essa mulher é foda. O que ela queria na vida era ser reconhecida como escritora. Sou escritora. E é muito bonito, né, isso, tipo, ela é uma catadora de papel e dessa condição ela subverte para ser escritora. E o que a branquitude, a intelectualidade branca fez para negar essa condição para essa mulher é um bagulho muito perverso. Primeiro negaram, não deixaram ela publicar os contos, os poemas dela. Depois só deixaram ela publicar no diário porque era algo exótico, curioso. É um puta diário, um puta livro. Mas só deixaram publicar porque era exótico, não sei o quê. E quando ela publica, a galera vem falar que não foi ela que escreveu, véio. Que ela tinha sido um personagem inventado pelo... É muita crueldade, assim. Um grau de perversidade intenso. Então, a relação da literatura com as classes populares é muito tensa. Assim, é muito mais... A música popular tem uma vantagem nesse sentido, né? Tem vantagem nesse sentido. Por outro lado, não dá para dizer que a literatura seja um espaço de alienação que não dá para superar as ideologias de classe dos autores. Senão a gente não teria Lima Barreto, não teria Machado de Assis, não teria... Enfim, não teria os nossos grandes autores, não teria Graciliano Ramos. A literatura não é um lugar de gente defendendo a própria classe. Machado de Assis é um negão terrorista, cara. Machado de Assis está com o terror. Ele faz a imagem mais perfeita do que é o branco brasileiro. O que é o branco brasileiro? É o Brás Cubas. É um sujeito que a branquitude como sistema de poder, né? Claro. É aquele sujeito medíocre que não apresenta nada de relevante, uma classe rentista, que a única coisa que ela faz é ser proprietária de escravo. E que se julga aquilo que vai redimir a humanidade. Se acha incrível. É o Michel Temer. O Brás Cubas é o Michel Temer, aquele cara que, por ser rico e branco, ele acha que é extraordinário. Ele acha que é o enviado dos céus, o alecrim dourado que vem salvar a humanidade. Ele não é nada. O Machado de Assis é o cara que melhor descreve o que é a branquitude no Brasil. E qual que é o projeto de mediocridade colocado enquanto projeto de nação. Então, veja, a literatura tem um grande potencial crítico, então é possível, daí pensando na sua questão, Vini, a partir da literatura, de fato, é possível construir uma visão crítica, inclusive antirracista, antimachista, questionando, dá para fazer isso. Inclusive sendo de uma determinada classe. Daí eu lembro, por exemplo, da Clarice Lispector, quando a galera ficava falando para ela fazer, não, você tem que escrever literatura engajada, você só fala da condição da mulher, de classe média, não sei o quê. Daí ela enchendo o saco, ela escreve A Hora da Estrela, que poderia ser um livro muito mais complicado, assim, se ela resolvesse assumir a perspectiva de uma representação direta da vida de uma mulher pobre. Mas a Clarice é tão esperta, tão sagaz, que ela cria um narrador macho, branco, para representar uma mulher pobre. Então, ao mesmo tempo ela faz essa representação, mas denuncia a condição desse escritor intelectualizado que está representando a pobreza sem saber nada sobre ela. Então, a literatura tem um potencial muito crítico e é possível, sim, sair das suas... Não, claro, não totalmente, mas você consegue fazer uma obra crítica da sua própria ideologia de classe. Isso não é uma condenação em absoluto para fazer coisas, enfim, ideológicas, racistas, tal, de forma alguma. Agora, como fazer isso e pensando dentro das limitações do literário? Sempre pensando nesse jogo dialético. É possível, sim, mas tem que lutar contra várias coisas para conseguir que isso aconteça. E vai ter problemas também e tal. Daí teria que ver no caso específico do conto que vocês estão trabalhando, né? O que limita o olhar do autor exatamente? Enfim. É que, de alguma maneira, o que a obra em si trata, ela também, de alguma forma, está incluído a perspectiva da qual o autor pertence, né? Então, o modo como ele, tipo assim, o modo de vida da qual ele vive e
e afins, né? Quais são os seus modos de ver o mundo também influenciam no entendimento da obra que ele cria, né? E aí, quando você fala da Carolina, isso é bem evidente, né? Ela vem, a Carolina Maria de Jesus vem de uma perspectiva totalmente distinta de, sei lá, da Clarice Lispector, que elas, né, habitavam o mesmo período de escrita, digamos assim, e aí a gente vê que existem, são um outro tipo de modo de escrita, um outro tipo de modo de viver e de ver e de, né, prospectar todas essas experiências de vida, né? Então, acho que analisar, de certa maneira, né, qual que são os aspectos de cordialidade ou de resistência dentro de uma obra também tem a ver um pouco sobre qual modo essa autora tá ali vivendo, convivendo e replicando, reproduzindo, né, tanto na sua obra quanto na sua própria vida distante da sua obra literária, né? É que essas coisas muito associadas, né? Tipo, pelo menos eu acredito nisso, né? A sua criação, produção artística e o seu modo de viver são coisas que são muito associadas, né? Porque uma coisa respalda na outra. Oi, João. Você não quer Vai. falar um pouco rapidinho assim sobre o projeto, de onde ele veio, como a gente chegou na tese? Então, esse livro, eu tive em contato quando eu tinha uns 12 anos de idade, né? Minha mãe trabalhava numa casa no centro de São Paulo e ela trouxe esse livro para casa uma noite. Já tinha algumas questões assim em relação a essa casa, não sei, assim, a mulher na qual a casa que minha mãe trabalhava, ela ligava muito em casa, né? Quando minha mãe estava de folga. E aí eu também, né, com esse imaginário na cabeça, por que essa mulher liga tanto aqui em casa quando minha mãe está de folga e tal? E ela trouxe esse livro, eu li, né? E eu li muito rápido, assim, porque eu queria que minha mãe levasse o livro de volta para casa, né, da mulher. E nesse livro ele tinha um conto, que é esse que a gente está trabalhando, que fala sobre essa relação, né, de um garoto classe média e um cara que mora na periferia, na favela, né? O conto se passa no Rio de Janeiro, então ele mora no morro. E essa relação desses dois sujeitos, né? Ele vai revelando, de fato, todas essas questões sociais, né? Que o Vini também, eu acho que comentou, da perspectiva da autora, né? Que narra pelo personagem que é o menino classe média, né? Como o Afonso também disse. E, enfim, lendo aquele conto de alguma maneira, não teve como eu me desassociar, né, daquela situação toda. Tem uma parte do conto que fala sobre uma empregada doméstica, né? Tem um sininho na cara. Enfim, assim, eu acabei embarcando para dentro daquele conto e o final dele, ele também, ao meu ver, ele propõe um projeto de quase de conciliação mesmo, assim, né, entre essas classes, né, distintas. E aquilo eu fiquei muito confuso com aquilo, né, aos 12 anos de idade, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso, né, eu não sei, assim, me deu um certo ranço e ao mesmo tempo um certo, será que esse é o caminho, né? Mas eu também acho que eu tive, né, eu morava na cidade de Tiradentes, e tinha muitas outras interferências, principalmente musicais, né? Não era uma pessoa que estava ligada à literatura, era uma pessoa que ouvia de tudo, né? Ouvia rap, ouvia o funk 2000, ouvia o funk ouvia MPB também, ouvia de tudo, né? E eu acho que, de algum modo, quando a gente chegou né, na tese, isso de alguma forma se materializou sobre tudo que aquilo de alguma forma estava representando para mim, né? Durante toda essa minha trajetória. Depois eu fui estudar dentro da Universidade de São Paulo também. Eu acho que era até uma pergunta que eu tenho em relação a você, como foi para você que estudou em escola pública, né? Como foi entrar dentro de uma academia como a Universidade de São Paulo e escrever sobre isso, né? Porque, de algum modo, essas relações, né, e
ainda mais eu acho que quando você ainda está tentando se reconhecer como que corpo, o meu corpo, né, nesse espaço representa, eu que vivi a minha vida inteira no extremo da zona leste de São Paulo, né, você tentando se entender e ao mesmo tempo ali descobrindo muitas coisas. Eu acho que eu tive professores que iluminaram muito assim a minha cabeça, né, me trouxe muita consciência, mas ao mesmo tempo você tentando compreender tudo o que isso de alguma forma, às vezes cantando, eu tinha, sei lá, 10, 9 anos de idade, cantando às vezes Racionais e nem sabia muito bem o que talvez a potência que aquelas palavras tinham, mas ao mesmo tempo aquilo já dizendo, né, já cantando porque decorou, porque escuta muito, porque muitos carros passam na rua, né, ou estaciona na frente da sua casa. Eu acho que tudo isso foi dando um nó na minha cabeça, né, foi dando uma necessidade de entendimento como corpo, né? E eu acho que quando você fala sobre a Universal, quando você fala sobre Exu, né, e como ele trabalha, né, e a relação dessa mestiçagem, né, como ela também ela é dialética, né? Eu fico pensando muito nessa relação física, né? Como é que é atravessar a cidade? Como é que é romper fronteira e parar dentro de uma universidade de São Paulo? Como é que é ter contato com uma literatura em que, sei lá, no meu ensino médio, pouco entendia sobre o que o Machado de Assis escrevia. Mas só que aí, depois eu entendo que, por mais que eu não entendia, aquilo me movia, né? De alguma forma, tinha algumas imagens que você tentando ler sempre ficam, né? Ou escutando Racionais mesmo, né? Que o corpo, de alguma maneira, eu acho que ele vai registrando, por mais que a cabeça, ela às vezes não consegue elaborar direito, o seu corpo, ele vai aprendendo acho que a gingar nesse fluxo, assim, que é a vida, né? Eu não sei se eu estou dizendo, se é uma pergunta, eu acho que talvez seja uma pergunta de como é que é para você entrando na Universidade de São Paulo e escrevendo uma tese acadêmica em relação a isso, assim, porque para mim é muito gratificante ver esse trabalho. Eu acho que ele me ajuda muito, né? Por isso que eu estou falando, eu gosto de estou ouvindo, estou aprendendo. Eu agradeço, né, professor, porque realmente são muitas coisas que acabam mexendo, né, com a gente. Não, ai, me baguncei, estou bagunçado. Valeu, João. Da hora, cara. É massa essas identificações, né, mano? E você tava falando, eu tava pensando em várias coisas aqui, velho. Tipo, primeiro quando você tava falando Machado e tal, cada vez mais, mano, eu sinto Machado é nosso, velho. Machado é negão. Cada vez mais eu acredito que, enfim, tem muita gente algumas pessoas que defendem isso, mas Machado é negão não só na cor, né, que hoje em dia a gente, né, consegue reconhecer isso. Machado é negão na escrita, velho. Porque só um preto ia zoar os bancos daquele jeito. E com aquela sagacidade, velho. Tipo, é um bagulho que você reconhece. Enfim, tem uma tradição de humor negro. Eu falo brincando, mas também é sério. Tem uma tradição de humor e de construção de pensamento, de representação dos brancos pelos negros, que tem muito ali no Machado de Assis. Uma coisa, só que o Machado consegue fazer isso de maneira que os caras acham que ele está elogiando, né? Quando na verdade ele está demolindo, assim, de cima a baixo. O cara tem um potencial. O Machado é dos nossos agentes duplo, né, velho? O cara realmente, assim, voltando para esse assunto de um cara que consiga estar lá digamos, na elite, né? O fundador da Academia Brasileira de Letras e tal, mas ele nunca perdeu a consciência do seu lugar, assim, seja na atuação como jornalista mesmo, né, de fazer campanha pelo ventre livre, abolição, não sei o quê, mas principalmente também nessa escrita demolidora, que é uma escrita negra. Aí, enfim, coisas para se estudar, mas estou muito confiante nisso. E quando você estava falando, deixa eu ver se eu consigo olhar para o João. Pronto. Tu estava falando de como eu me senti na USP, né? Tu também é de lá, né, no caso? Tu tá
Você se formou lá já? Eu me formei em 2000 e... Quando foi, Vini? Eu e o Vini somos da mesma turma. A gente se formou em 2017. No primeiro semestre de 2017. 2018. 2018. Foi letras também? Não, a gente fez o curso na EAD, que ocupa o mesmo espaço do CAC, né? Que é a graduação. Ah, pode crer. Da hora. E daí, eu acho que essa questão, né, de como a gente se sente naquele espaço, porque, enfim, a USP não é só uma universidade, é de fato um projeto de poder mesmo, né? E você reconhece no que vai dar, como é que ele é construído e tal. E daí eu acho que quando eu fui pesquisar rap, durante um bom tempo eu me senti meio que como um agente duplo mesmo. Eu fiquei bem preocupado, velho. Eu acho que dá para notar em algumas coisas ali nos agradecimentos, na apresentação, mas eu fiquei preocupado assim com essa questão, porque principalmente o rap dos anos 90, o rap dos Racionais e tal, ele, em alguma medida, ele coloca a intelectualidade branca, com razão, como um inimigo a ser confrontado, né? Como aquele que participa do projeto de apagamento e silenciamento da negritude, como esses sujeitos que vão silenciar a Carolina de Jesus. E daí eu me sentia fazendo o trabalho do inimigo, eu me sentia, caralho, tô uma piana quebrada pros boys, velho. É isso mesmo que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu. E isso, de fato, foi uma preocupação, assim. Daí, é claro que hoje eu entendo que é preciso muito mais pessoas falar de rap, mas, por outro lado, se não houver uma transformação substancial dentro da universidade, por exemplo, a USP é super racista, super contra as cotas e tal, que adianta ficar falando de rap para os boys? Enfim, tem uma limitação. E daí a solução que eu encontrei, que eu achei, eu gostei da solução, foi tipo, ao invés de mapear a quebrada para os playboys, eu inverti o jogo, eu comecei a tentar quebrar a MPB da perspectiva do rap. Eu mapeei os boys para quebrada. Assim, claro, a tese não chegou na quebrada, não sou hipócrita a esse ponto de achar nada disso, mas depois com os desdobramentos, tal, o livro dos Racionais, consegui escrever o prefácio ali, escrever umas coisas que aí eu consegui conhecer os caras, consegui falar com o Ed Rock, com o Kylie J, enfim, consegui estabelecer um diálogo maior com a galera do rap e tal. Aí eu senti que esse movimento foi interessante, porque de fato era uma preocupação para mim no momento da tese e tal, o que eu estava fazendo, como é que ia ser lido, e politicamente qual era o sentido daquilo, né? E a experiência de ser preto na Universidade de São Paulo é essa coisa, né? Lugar campo minado. A sorte é que tipo não tinha cota, né? Tinha pouquíssimos pretos, mas na letras tinha mais. E daí a gente tinha um grupo dos negão, na verdade era preto, gay, nordestino, era o grupo dos marginalizados ali, a gente ficava zoando, ficava se juntar, enfim, a maneira da gente, né, se organizar, tal, ficava ali, tipo, lidando com aquela situação, se apoiando, tirando umas ondas, uma leitura, que é a coisa o jeito da periferia de pensar, né, velho? Que é sempre sacando os movimentos e sendo sagaz e tirando uma onda e paralelamente tentando se articular, tá? Mas assim, sempre, né? Olha só, não sei o quê, isso daqui tem 5 pretos, já tem todos os pretos da USP, vai rolar uma bomba, cuidado. Pô, daqui a pouco aparece os gambé aqui, não sei o quê, daí você fica, enfim, o tempo todo assim nesse movimento, sabendo que o seu lugar não é ali, mas sabendo que você tem que estar ali, mano, porque alguém tem que estar ali. Então, é tipo, e cada vez mais, tem que ocupar mesmo. O negócio vai para frente se a gente estiver nesses lugares. Mas é sempre essa sensação meio esquisita, né? É sempre esse negócio, caralho, velho, porra, sério que eu tô aqui nesse pico? Você passa a graduação inteira xingando aquele lugar, né? E o mestrado, mas daí você acaba fazendo mestrado, doutorado, vira professor, vê as cotas funcionando, tipo, que é um avanço extraordinário, assim, vê as cotas sendo, enfim, criticadas e tentando derrubar, e é isso, e daí segue a luta. Mas a experiência realmente
É foda. Mas, ao mesmo tempo, é massa porque você fica cascudo, velho. Eu, tipo, assim, começa a engolir os brancos. Você percebe que os caras, sabe? Quando você tá lá de perto, você começa a entender o que que é. E que não é... Por que os caras são tão violentos? Porque é tosco, na verdade. O que é o macho branco hétero? Coisa mais bizarra, mas é muito frágil. Quando as meninas falam da fragilidade do macho branco, é real, a gente sabe. Quando você está de perto, você percebe. É por isso que o sistema é tão violento. Porque quando você está de perto, você entende como... Que, sabe? Você entende, começa a desprezar, começa... Enfim, a entender o sistema e a se mexer ali dentro. E daí, tipo, enfim, você encontra formas de se mexer ali, fazer suas coisas. Então. É isso.